Oi, gente, boa noite, muito boa noite. Vamos para mais uma live com base nesse livro maravilhoso do Neville Goddard, O Despertar da Consciência. As minhas lives, gente, estão sendo baseada neste livro, leitura deste livro, e eu trago a interpretação do Neville, né? Mas também os conhecimentos que eu venho adquirindo ao longo desses anos que eu venho estudando. Boa noite, Paulo. Seja muito bem-vindo. O capítulo de hoje é sobre atitude. E eu quero trazer aqui um conceito que o O Nightingale, ele traz a respeito de atitude. O que é a atitude, segundo o Nightingale? Muitas das vezes a gente acha que a atitude são só as nossas ações. Mas, segundo o Nightingale, não. Atitudes são aquilo que a gente pensa, os nossos sentimentos e as nossas ações, né, que demanda essa atitude. E vamos para a leitura do livro. Experiências recentemente conduzidas por Merlin Lawrence e Albert Emmons em um laboratório de psicologia em Renove provaram que aquilo que você vê quando enxerga um objeto não depende tanto do objeto, mas sim da concepção que você cria quando você enxerga o objeto. Aqui já merece comentário, né? Então significa que aquilo que você vê no seu mundo, né, as coisas não são do jeito que são, mas sim da forma que você a interpreta, da forma que você enxerga. A concepção que você tem para esse objeto, para essa pessoa. É isso que vai trazer para você, a forma como você enxerga. Porque eu posso ver algo de uma forma, você já vai ver diferente. Por quê? Porque é essa a concepção que você tem sobre algo ou sobre alguém. Sendo assim, aquilo que acreditamos ser o mundo físico real, na verdade, é apenas um mundo relativo. Não é de se surpreender que estas experiências provam que a realidade aparentemente sólida, na verdade, é o resultado de nossas expectativas ou conclusões. Ou seja, você vai enxergar o mundo da forma que você tira as suas conclusões, da forma que você está percebendo. E por que a gente percebe dessa forma? Por que eu vejo de uma forma, você vê de outra, as pessoas, os vizinhos têm uma outra concepção diferente da nossa? Porque tudo é relativo, né? Só o todo, o Criador, ele é o absoluto. Então você vai ter essa concepção, vai dar um significado de acordo com aquilo que você acredita, com as tuas crenças. Então, a tua visão de mundo vai te apresentar de acordo com aquilo que você acredita. Então, nós somos como um projetor. A gente projetamos o que está dentro de nós para o mundo externo. Até que a gente mude, né, as nossas crenças, a gente passe a acreditar diferente, a enxergar a vida diferente, né, a gente vai ter essa concepção de acordo com as crenças daquilo que a gente acredita. Para mudar a nossa concepção, nós temos que mudar as nossas crenças. Pensar o que eu quero acreditar. Isso tudo que eu acredito, de onde veio? De fato, isso é verdade? Eu quero continuar acreditando? Então, é onde a gente usa as nossas faculdades superiores, né? Para a gente passar a enxergar a vida de uma forma diferente, que, obviamente, quando a gente muda a nossa concepção, as coisas também vão mudar para nós. E aqui ele continua. Suas concepções determinam não só o que você vê, mas também o que você o faz. Ou seja, da forma que você enxerga, que você vê, então você vai agir, você vai fazer. Porque você está agindo, você está pensando, percebendo dessa forma. Então você também vai agir da forma que está sendo percebido por você. Pois elas controlam todos os seus movimentos conscientes e subconscientes, a fim de que elas sejam realizadas. Há mais de um século atrás, essa verdade foi afirmada
por Rafael Waldo Emerson, da forma como se segue. Assim como o mundo é plástico e fluido nas mãos de Deus, assim ele sempre será. Ainda mais com tantos atributos que damos a ele. Para a ignorância e o pecado, ele é rígido. Ele se adapta a ele como pode. Mas à medida que o homem encontra em si algo divino, o firmamento flui diante dele e assume os traços e forma. Aqui entra muito isso aqui que ele traz, uma das leis herméticas, que diz que o universo é mental, o todo é mental. E assim como o mundo é plástico, assim como o Criador, ele criou todo esse universo, tanto a experiência física que a gente vive, quanto outras dimensões, ele criou na imaginação, nós também temos esse poder. Então, por que ele fala aqui da ignorância? Porque se a gente não tem esse conhecimento, a gente vai achar que isso não é verdade. Né? Que a nossa vida é um acaso. E não existe acaso. Existem leis, nós somos regidos por leis, existem leis que regem tanto a nossa vida quanto o universo. Deus, o Criador, quando ele fala aqui que o mundo é plástico e fluido nas mãos de Deus, que Deus criou todas as coisas, ele deu esse poder para nós, que nós somos imagem e semelhança de Deus. Deus, o Criador, ele criou planetas, galáxias, a natureza, e nós estamos criando o nosso mundo. Eu sei que é difícil até da gente acreditar e aceitar essa verdade, mas nós criamos 100% da nossa realidade. O tempo todo a gente está criando. Saiba você ou não, aceite você ou não. Nós somos 100% responsável pela nossa vida, pelo que acontece na nossa vida. Nós estamos criando com base no quê? No que a gente pensa, no que a gente sente. Mas o nosso pensamento, quando a gente não está consciente deles, a gente pensa com base no quê? Nas nossas crenças. O pensamento que a gente está acessando, muitas das vezes, não é aquele pensamento que vem diretamente da fonte do Criador. A gente está pensando com base nas memórias que a gente viveu. E aí vai se repetindo. Porque a vida, ela é um quadro em branco. Todos os dias, quando a gente acorda, é um novo dia. Então, e o que a gente muitas das vezes faz com esse novo dia que a gente recebeu, com esse poder, com esse poder divino que a gente recebeu? A gente vai estar pintando, imagine que seja uma tela em branco. Você está com uma tela para você pintar a sua vida do jeito que você quer. Só que o que a gente faz? A gente vai estar pintando novamente com toda a história que a gente já viveu. Vai estar repetindo o passado. E por isso que a nossa vida está sempre se repetindo. Porque ao invés de a gente, ao acordar, a gente imaginar uma vida diferente, desejar, acessar, porque todas as versões nossas já existem, tudo é possibilidade. Então você só acessa quando você intenciona, quando você deseja, quando você coloca o foco. Mas se a gente fica pensando no que aconteceu ontem, anteontem, daquilo que não resolveu, sabe, coisas lá da nossa infância, você está criando nessa sua tela. Você está pintando com o que já te aconteceu. Então é hora da gente criar algo novo. É isso aqui que ele fala, que o mundo é plástico. E Deus deu esse poder para nós. Nós temos esse poder. O nosso mundo, a nossa experiência de vida, somos nós que estamos criando. Com o que a gente pensa, com o que a gente sente, com o que a gente fala, com as nossas ações. Aquilo que a gente fala, pensa ao nosso respeito, a respeito do próximo. Porque não existe o outro para o universo. Que pensa comigo. Muitas vezes a gente fala, eu quero que você se dane, eu desejo mal pro outro. Por quem é que tá? Quem que pensou? Quem que falou? Quem que sentiu? Não foi você? Quem que tomou as ações? Não foi você? E como que você quer que chegue para o outro? Se saiu de você?
uma vez que saiu de você, tem que voltar para você. Só que a gente acha que, porque muitas das vezes a gente pratica algo que às vezes não acontece de imediato aqui no plano físico, mas no invisível, que é onde tudo é criado, volta na mesma hora. Só que leva um tempo para que se materialize aqui na experiência física. Mas tudo que a gente faz retorna. Então, que devemos procurar sempre fazer o bem. Sempre se colocar no lugar do outro. Isso que eu intencione fazer com o outro, eu gostaria que ele fizesse comigo? E quando a gente pensa dessa forma, com certeza a gente vai ter um olhar diferente e vai mudar essa atitude. Continuando. Sua concepção... já li. Sua concepção é a mão de Deus moldando o firmamento, a imagem e semelhança daquilo que você concebe. Olha aqui o que ele está falando. É muito forte, é muito profundo isso aqui. Sua concepção é a mão de Deus moldando o firmamento, a imagem e semelhança daquilo que você concebe. Ou seja, aquilo que você está pensando, né? Porque o pensamento, ele é um poder divino, é espiritual. Ele não tem forma. Você que molda ele de acordo com o que você pensa. E Deus, o Criador, está recebendo esses seus pensamentos. Porque a gente pensamos em imagens. Eu falei na live anterior, né? De você ter o mapa, dar o mapa para sua mente sobre o que você quer. Ter um cenário de vida daquilo que você deseja. Então, no momento que você pensa, você formou uma imagem na tua mente. E você vai se emocientizar com essa imagem, que é o teu desejo, aquilo que você quer. Então, Deus recebe, ou seja, o pensamento que era sem forma, no momento que você pensou, que te trouxe uma imagem, passou a dar a forma nessa imagem. Então, Deus recebeu esse teu pensamento. E conforme você alimenta essa imagem, esse pensamento, ele vai ganhar forma. E quem que vai dar forma? Deus, o Criador, que vai trazer para você. Pelo tempo que você sustentar esse pensamento e essa imagem. A concepção do desejo realizado é a maré alta que facilmente te eleva aos limites dos sentidos, onde você tanto tempo permaneceu estagnado. Ela eleva a mente à profecia no sentido pleno e direto da palavra. Se você tiver a imaginação controlada e a atenção focada, tal que a torne possível de ser concretizada, você pode ter certeza de que tudo que sua concepção sugerir virá acontecer. Então, se você sustentar por um tempo determinado esse teu pensamento, esse teu desejo, é isso aqui que ele está dizendo, virá para você. Você tem que ter uma imaginação controlada, uma atenção focada. Focada naquilo que você quer. Focada no teu objetivo. Isso vai vir para você. Boa noite, Carol. Boa noite, Trevi. Sejam muito bem-vindos. Quando William Blake escreveu: aquilo que parece ser é para aqueles a quem parece ser. Ele estava apenas repetindo a eterna verdade. Aqui ele vai trazer um versículo bíblico. Não há nada que seja impuro por si mesmo, a não ser para aquele que assim o considera. Pois para esse é impuro. Romanos 14, versículo 14. Aqui ele diz o seguinte: a coisa é da forma que você vê. Depende do olhar que você tem, que aquilo vai se tornar puro ou impuro. Se você acredita como verdade, aquilo vai ser. Então é de acordo com o que você percebe. É a sua percepção que vai ditar se isso é verdade ou não. A forma que você enxerga. Continuando. Porque não há nada de impuro por si só, ou puro por si mesmo.
Você deve assumir o melhor e pensar apenas naquilo que é belo e de boa forma. Então, qual é o pensamento que você tem sobre algo ou sobre alguém? Você vê beleza ou você vê feiura? É a forma como você vê, como você percebe. E a vida, ela vai te mostrar. Entende? Então, a forma que a gente enxerga, a vida vai mostrar, vai validar essa crença que nós carregamos. Não será intelectualmente elevada, mas sim ignorância da lei da concepção. Se você notar que na grandeza dos homens a pequenez com a qual você se identifica, ou em alguma situação ou circunstância, alguma concepção indesejável, então como que a gente enxerga o outro? Será que você está olhando o outro com pequenez? Ou se vê você mesmo como pequeno, pequena? Porque existe tanta grandeza dentro da gente. Como que a gente pode pensar pequeno se somos filho do Todo-Poderoso, do Criador? Então depende, muda o seu óculos. Se você quiser ver beleza, você vai ter que enxergar a beleza. Decidir ver beleza. Também o contrário é verdade. Aquilo que você procura, você vai encontrar. Depende o óculos que você está olhando. A sua relação com uma pessoa, em particular, influencia a sua concepção sobre ela e faz com que você enxergue nela aquilo que você considera sobre ela. Se você é capaz de mudar sua opinião sobre esse alguém, isso significa que aquilo que você agora considera sobre esse alguém não é absolutamente verdade, mas sim relativamente verdade. A seguir, apresenta uma história real que ilustra como funciona a lei da concepção. Aqui ele diz o seguinte, que nós influenciamos as outras pessoas ao nosso redor e nós também somos influenciados. Como assim? Aquilo que você pensa sobre o outro, você está mandando energia para essa pessoa e vice-versa. Então, o tempo todo a gente está sendo influenciado com aquilo que a gente pensa do outro, que a gente sente do outro. Então, muitas das vezes, a gente fica tendo esses diálogos internos com a outra pessoa. Que eu vou falar isso ou eu vou falar aquilo. Entende? E a gente acha que essa pessoa não está recebendo essa informação. Mas tudo está conectado. Exatamente tudo. Essa pessoa, ela está recebendo. Esses pensamentos estão chegando para essa pessoa. E aí, muitas das vezes, essa pessoa ela toma uma atitude, uma ação, e você fala, nossa, mas olha, tá vendo? É assim mesmo, viu? Então, eu tinha razão naquilo que eu estava pensando. Mas sem perceber, a gente acaba influenciando essa pessoa, o outro, a tomar essa atitude. De tanta energia que você colocou. De tanto pensar. Entende? Então, a gente acaba influenciando e sendo influenciado pelas outras pessoas. E aqui ele conta, que um dia uma figurista descreveu as dificuldades em trabalhar com um renomado produtor teatral. E aqui ele vai contar o seguinte, um dia uma figurista me descreveu as suas dificuldades em trabalhar com um renomado produtor teatral. Ela estava convencida de que ele injustamente a criticava e rejeitava os seus melhores trabalhos e que muitas vezes ele foi deliberadamente rude e injusto com ela. Ou seja, ela tinha esse pensamento, de que o produtor pensava mal dela. Mas, na verdade, era ela que tinha esse pensamento sobre ela mesma. Então, ela estava projetando no outro. Inclusive, aqui ele conta que ela tinha, de fato, diálogos mentais com esse produtor.
Ao ouvir a sua história, eu lhe expliquei que se ela enxergou no outro rispidez e injustiça, isso poderia ser um sinal claro de que ela em si mesma estava angustiada e que não era o produtor, mas ela mesma que estava precisando tomar uma nova atitude. Ou seja, o que ela estava sentindo internamente estava projetando no outro. Mas não era que o produtor pensava mal dela, mas sim que ela tinha esses pensamentos, esse sentimento. E por consequência, né, a vida ela vai apresentar da forma que a gente enxerga. Tem que validar aquilo que a gente acredita. O tempo todo a vida está mostrando aquilo que a gente acredita. Então, pelo fato dela acreditar, né, o produtor acabava agindo. Para quê? Para validar a crença dela. Boa noite, Graziela. Quem que... Zap Filtro. Seja muito bem-vinda a vocês, viu? Ao ouvir a sua história, eu lhe expliquei que se ela enxergou no outro rispidez, isso aqui eu já li. Contei a ela sobre o poder da lei da concepção e disse-lhe que a sua aplicação poderia ser realizada através da prática. Então, gente, tudo é prática. Somos bons naquilo que praticamos. E que somente quando ela fosse capaz de conceber que a sua situação já era o que ela queria, é que ela se tornaria capaz de realizar a sua mudança desejada. Aqui o que ele sugere? Que a prática leva à perfeição, né? Tudo que a gente pratica, a gente vai ficar bom naquilo que a gente pratica. Então ele sugeriu, né, para essa moça, para que ela praticasse a forma que ela gostaria que esse produtor agisse com ela. E o que a gente tem que trazer na nossa prática, no nosso dia a dia? Praticar a vida que a gente quer. Ensaiar a vida que a gente quer. Imaginar essa vida. E precisa de repetição, de prática. Seu chefe estava meramente lhe dando testemunho, dizendo a ela, através do seu comportamento, qual era o conceito que ela tinha sobre ele. Eu lhe disse que era bem provável que ela estivesse criando conversas com ele em sua mente, cheia de críticas e recriminações. Não havia dúvidas de que ela estava mentalmente discutindo com o produtor, pois os outros apenas ecoam aquilo que supomos sobre eles em segredo. Então lhe perguntei se ela realmente conversa com ele em seus pensamentos e que, em caso afirmativo, que ela me informasse qual era o tom dessas conversas. Então a gente pensa em segredo e a nossa conversa vem a público, vem a acontecer. Porque tudo que a gente pensa com as nossas ações, tá aí aquilo que a gente estava pensando. Com as nossas ações, com as nossas palavras. Então vem a público a tudo aquilo que a gente estava pensando. Aqui ele continua. Ela confessou que todas as manhãs, a caminho do teatro, ela lhe dizia tudo o que ele pensava sobre ele, de uma maneira que ela nunca ousaria dizer-lhe em pessoa. A intensidade e a força de suas discussões mentais com ele estabeleceram automaticamente o comportamento dele em relação a ela. Ou seja, essa moça aqui, ela colocou tanta intenção, tanto foco, né, tinha esse diálogo mental enquanto ela ia trabalhar com esse produtor, que aconteceu. Devido ao quê? À atenção, ao foco, à intensidade com que ela colocava todos os dias. E esse é o segredo para a gente criar a nossa realidade. É colocar foco, intenção, todos os dias. E aos poucos a gente vai começar a ver pequenos resultados. E quando você vê esses pequenos resultados, aí você vai ver, opa, de fato eu crio a minha realidade. Então eu vou colocar mais foco, mais intenção, mais pressão, para que essa realidade venha para nossa experiência. Ela começou a perceber que todos nós criamos conversas mentais, mas que, infelizmente, na maioria das vezes, essas conversas são argumentativas. A gente acha que não vai dar em nada, né? Que a gente tá só argumentando ali e que não vai dar em nada. Mas, na verdade, não.
esses diálogos mentais é que está criando a nossa realidade. E que basta observarmos o andar das pessoas pelas ruas para termos prova desta afirmação. Gente, isso aqui... Pessoas que têm... Boa noite, Luana. Seja muito bem-vinda. Tem pessoas que têm um conhecimento bem apurado sobre o comportamento humano, sabe? E só pelo caminhar, a forma que a gente expressa, diz tudo, consegue identificar o que passa na sua mente. É isso aqui que ele está falando, que basta observar o andar das pessoas na rua. Então a postura, a forma que a gente está vestindo, a forma de falar, tudo isso está dizendo algo sobre você. Tudo é informação. Exatamente tudo. Onde muitas delas estão mentalmente absorvidas em suas conversas mentais e poucas parecem felizes com isso. E a própria intensidade de seus sentimentos o levarão rapidamente ao acontecimento indesejável que eles próprios criaram mentalmente e que, portanto, deverão se confrontar. Quando ela percebeu o que estava fazendo, ela concordou em mudar sua atitude e viver essa lei fielmente, assumindo que o seu trabalho lhe era extremamente satisfatório e que o seu relacionamento com o produtor era muito bom. Para fazer isso, ela concordou que antes de ir dormir à noite em seu caminho para o trabalho e em outros intervalos durante o dia, ela se imaginaria sendo parabenizada por ele, por seus excelentes projetos e que, por sua vez, ela lhe agradeceria pelos seus elogios e generosidade. Para seu próprio bem, ela logo descobriu por si mesma que era a atitude a causa de tudo que se abatia sobre ela. Olha, no início da live eu trouxe o conceito sobre que Neil Altgay, ele fala sobre atitude, que são os nossos pensamentos, né, mais as emoções e as ações. Então, pensamento, sentimento e as ações. E aqui ele termina falando sobre isso, né? A causa de tudo, para o seu próprio bem, logo descobriu que é por si mesmo, que era a sua atitude. Então, a forma que ela estava pensando, o diálogo mental que ela estava tendo, que estava criando aquela realidade. E será que não é isso também que está acontecendo na sua e na minha vida? Esses diálogos mentais? Ficar imaginando algo negativo que está criando. E que tal a gente mudar o foco? Existe uma lei, né, que é a lei da correspondência. Isso é uma das que são 7 princípios herméticos. E um deles é a lei da correspondência. Então, tudo, se aqui na experiência física a gente está vivendo uma determinada situação, significa que no plano espiritual nós também estamos vivendo isso. Tudo que desce para cá, primeiro aconteceu no invisível, no plano espiritual. Então às vezes a gente pensa e acha que esse pensamento não vai dar em nada, mas esse pensamento ele está criando. Então precisamos estar consciente sobre os nossos pensamentos, sobre aquilo que a gente pensa. E se você observar as suas atitudes, os seus comportamentos, ele é uma correspondência sobre o que está na sua mente, sobre o que você está pensando. O comportamento de seu chefe milagrosamente se reverteu. Sua atitude novamente ecoou, como sempre ecoará, aquilo que ele havia assumido, mas agora refletindo o seu novo conceito sobre ele. Boa noite, Josival, Gilson, sejam muito bem-vindos. Então, ou seja, a história aqui já mudou. Até então que ela estava nutrindo pensamentos negativos, né? E, diante desse conhecimento, ela mudou a concepção dela e passou a pensar diferente, a recebendo elogios, né? A fazendo um bom trabalho. E isso aconteceu. Por quê? Porque tem que acontecer. O mundo é um espelho, tem que refletir aquilo que a gente está internamente, a forma que a gente está pensando
sentindo. O nosso estado de ser vai refletir do lado de fora. É sempre assim. É sempre assim. É uma lei. É lei. Assim como na Bíblia diz, o que está em cima é como o que está embaixo. Assim na terra como no céu. Então, o que está do lado de fora está refletindo o que está dentro de cada um de nós. E como que a gente muda esse reflexo? Mudando as crenças. Escolhendo coisas novas. Mudando a forma de como você quer perceber o mundo, de como você quer a tua vida. E tem que ser todos os dias alimentando isso. Sobre o que eu quero. Então, você repetiu tantas vezes, está repetindo as crenças, aquilo que te aconteceu, do que viveu, né? Como eu falei anteriormente, a nossa vida ela é um quadro em branco. Então, ao invés de quando você, no dia seguinte que você acordar, de você ficar remoendo, relembrando o passado, você imagina como seria a minha vida se eu pudesse escolher. O que eu escolheria? E não mais essa tela em branco, não mais pintar com história do passado que já não te serve mais, que já não te acrescenta. E sim criar uma nova história, um novo capítulo para a sua vida. Porque todos os dias a gente recebe um dia novo. Só existe o agora, não existe amanhã, né? Não existe, tudo está acontecendo aqui e agora. Mas se a gente trazer a história do passado, a gente vai estar criando mais. Porque quando chega amanhã, cadê o amanhã? Onde é que está o amanhã? A gente vai falar sempre hoje. Então, só existe o hoje. O aqui e o agora. Então, cada vez que a gente traz, relembra uma história do nosso passado que não foi boa, a gente está criando novamente. Então, que devemos trazer história do passado, mas que coisas boas. E aí, quando você lembra de momentos bons do seu passado ali com a sua família, você traga esse momento que você está ali relembrando, você está feliz, está contente, aí você coloca, uma forma de enganar nossa mente, você coloca imagens sobre o que você quer viver daqui para frente. Porque você está naquele momento de felicidade, de euforia, relembrando, né? Que passado que é lembrado, ele não é passado, ele se torna presente. Então, uma forma da gente enganar nossa mente é usar essa tática aí pra gente enganar nossa mente. Traga uma lembrança do teu passado, mas que seja boa, que você foi feliz ali. E no momento que você tá nessa felicidade toda, revivendo, né, que você sente aquele momento, aí você coloca uma imagem daquilo que você quer viver. Então, para a tua mente, aquilo está acontecendo nesse momento. E repetição, é a prática, como ele diz aqui, é praticar. A gente somos bons naquilo que a gente pratica. Sua persistente concepção influenciou o comportamento dele, o que determinou a sua nova atitude para com ela. Com o passaporte do desejo nas asas de uma imaginação controlada, ela viajou para o futuro, predeterminando a sua própria experiência. Então, aqui ele fala muito da imaginação. Nós temos que usar a nossa imaginação ao nosso favor, para construir uma nova realidade de vida. E não usar a imaginação para coisas que já nos aconteceu, para coisas ruins, ou ficar imaginando de algo que não vai dar certo. Não. Nós temos que usar a nossa imaginação algo produtivo, tá? Porque a energia, ela vai para onde o nosso foco tá, né? Quem tem que saber o que é bom ou ruim é você. Não importa se Deus ele vai receber, né, o teu pedido, se é bom ou se é ruim, é você que vai decidir, é você que vai dizer. Entende? Sendo assim, aquilo que vemos não são fatos, mas sim aquilo que criamos em nossa imaginação, que molda as nossas vidas. Pois a maioria dos conflitos diários se devem à falta de um pouco de imaginação para expandir a nossa visão sobre o problema. Está correto literalmente aquele que vive em um mundo imaginário. Calma. Está correto literalmente aquele que vive em um mundo imaginário. Assim como a design, através do controle de sua imaginação,
começou uma sutil mudança na mente do seu chefe, assim podemos nós, através do inteligente controle e direcionamento de nossa imaginação, resolver os nossos próprios problemas. Pela intensidade de sua imaginação e de seu sentimento, a design conjurou uma espécie de encantamento na mente de seu produtor, o que o fez pensar que os seus gestos de generosidade partiram dele. Muitas vezes, nossas ideias mais criativas e originais são determinadas pelos outros. Ou seja, muitas vezes a gente deixa, a nossa vida na mão dos outros. Por quê? Porque a gente não pensa por si só. A gente acata o que os outros falam a nosso respeito, o que os outros pensam a nosso respeito. Por quê? Porque a gente não está com a concepção voltada para algo grandioso que nós somos. Então a gente aceita ser influenciado pelos outros, porque a todo momento, tanto você está influenciando, como também nós estamos influenciando as outras pessoas. Então que a gente possa estar consciente desse nosso poder que nós temos de criar nossa realidade, de influenciar e ser influenciado, e que possamos influenciar com coisas boas e agradáveis, que é isso que agrada a Deus. E tudo que a gente faz, a gente está fazendo para nós mesmos. Não existe o outro para o universo. Nós somos todos um só. O que diferencia é só mesmo o grau de vibração, a frequência que cada um de nós encontra, que cada um de nós está. Então, se você tem pensamentos mais elevados, você vai estar numa frequência mais elevada. E automaticamente, quando a gente eleva a nossa frequência, pessoas também vão se desconectar da gente. E outras irão entrar. Por quê? Por questão de vibração, por questão de frequência. Entende? Tudo é frequência, são níveis de frequência. E nós temos que estar consciente disso. A gente não deve querer se agarrar ao outro, nem querer que o outro fique. Não, temos que deixar as coisas fluírem. Que à medida que a gente evolui, que a gente cresce, que a gente expande a nossa consciência, a gente vai se elevar com coisas maiores. A gente vai se conectar com pessoas também que estão nesse nível de consciência. E a mesma coisa se existe tanto frequências para cima, como frequências para baixo. É como um elevador. Então, se você sobe, você pega um elevador acima, você vai encontrar pessoas diferentes. Se você pega o elevador abaixo, pessoas diferentes também. E é para tudo. E é para tudo. A nossa frequência que vai determinar tudo na nossa vida. O nível, até os pensamentos. Se você está com uma frequência elevada, até os pensamentos também vão ser elevados, vai ser grandioso, vai ser de criação, vai ser de expansão, vai ser de crescimento. Agora, quando a gente está pensando negativo, pensando de si mesmo, do outro, vai descendo. Vai caindo a sua frequência. E você vai encontrar com pessoas que estão também nessa frequência baixa. Então o caminho é sempre para cima. Sempre para cima. Tá fazendo sentido, gente? Vocês querem fazer alguma pergunta? Fazer algum comentário? Estão gostando? Comenta aqui pra mim. Deixa eu saber. Ninguém quer falar, não quer comentar? Então eu vou encerrar a live por hoje. Eu agradeço a presença de cada um de vocês. Muito obrigada por ter tirado esse tempo para me ouvir, para estar aqui. Eu espero que tenha feito sentido, que cada um de vocês coloque em prática, tanto quem estava aqui comigo ao vivo. Eu vou deixar também gravada para quem for assistir. E essa leitura tem ouro puro. Esse livro é ouro puro, sabe? Então, se vocês pegar essa informação, já consegue melhorar muito a vida de cada um,
usar a tua imaginação. Sempre pensar sobre o que você quer para a tua vida. Criar um cenário de vida. Pensa sempre sobre o que você quer para você. O que você quer criar. Qual é a vida que você quer viver. Entende? Começa a imaginar, se coloca lá, sabe? Se projeta nessa sua vida que você quer. Usa esse poder, esse poder tão poderoso mesmo que é a nossa imaginação. Esse poder redentor que o Criador nos deu. E a gente usa, sim, infelizmente, né, ao contrário, para pensar mal, né, para imaginar coisas que Deus não pensa assim da gente. Que Deus não quer isso de nós. Então vamos usar a imaginação ao nosso favor. Eu sei que você, na hora que você está imaginando, pode que as suas crenças venha bater, venha dizer que isso não é para você. Mas não ouça essa voz. Sabe? Não ouça. Isso é a velha autoimagem que ela não quer morrer. Ela não quer morrer para que uma nova venha tomar a forma. Para que assuma uma nova identidade sua. Insista sobre a vida que você quer. Persista nela. Imagina ela. Todos os dias. Principalmente na hora que você for dormir e ao acordar. Esses momentos são cruciais. Por quê? Quando a gente vai dormir, aquela mente tagarela, né, que tá barulhenta, cheia de pensamento, ela foi dormir. E o teu inconsciente, o teu subconsciente, ele tá ali, tá fértil. Então tudo que você coloca vai para sua mente subconsciente. E ela vai estar criando. No outro dia, né, você, ao acordar, ao invés de você ficar vendo notícias, assistindo jornais, notícias ruins, não faz isso, que você vai estar criando para sua vida. Sabe, essa mente que cria o subconsciente, ele ainda está aberto ali, sabe, e vai receber essas informações. Você deve colocar a vida que tu quer, o cenário de vida que você quer, que você almeja. Não vai ver notícias ruins, não vai assistir jornal. Isso não vai trazer nada de benefício para a tua vida. Você não vai resolver. Eu não vou resolver. Então foca em dar uma vida melhor para você, para sua família. E automaticamente, quando a gente muda a nossa vida, quando a gente prospera mais, a gente vai poder ajudar o próximo. Aí sim a gente vai estar ajudando. Mas ficar vendo notícias vai estar criando mais caos. Você está colocando energia nessas coisas ruins. A atenção, o foco está sendo para essas coisas. Então foca na tua vida, no que você quer. Tá? Porque se você é capaz de imaginar, você também é capaz de realizar. Esse desejo, esse sonho aí que não sai da tua cabeça, você é capaz. Por isso que você pensa o tempo todo, porque é para você. Você é capaz de realizar. Não duvide disso em nenhum momento. Deus confia em você. Cada um de nós veio aqui preparado, capacitado. O que impede, o que faz a gente ter esses pensamentos negativos, pensar que não é para nós, que não somos capazes, são só as crenças. São só o que a gente aprendeu lá na nossa infância. Que acabou, a gente acredita que é verdade, mas não é verdade. Se você mudar a tua concepção, passar a enxergar um mundo diferente, o mundo vai ter que se desdobrar para você. Para essa imaginação que está na sua mente. Mas não basta só imaginar. Nós temos que agir. Tá? A imaginação é no mental, tá? E nós precisamos tomar as ações, fazer o que precisa ser feito aqui no plano físico. E quando você age de acordo com o que está aqui na tua mente, do que você está imaginando, Deus, o Criador, é como se ele dissesse, olha, ele entendeu o recado. Então manda para você, traz para você. Que quando você age, significa que você acredita que é para você. Já existe uma versão sua vivendo essa vida que você sonha, que você almeja. Mas você precisa ir lá e fazer. Você tem que fazer o que precisa ser feito. O que é impossível, Deus faz. Mas aquilo que é possível, você é capacitado. Deus já te capacitou. Capacitou a mim e a você para fazer. Ele não vai fazer aquilo que cabe a você fazer.
Deus, ele dá a semente, mas ele não planta por mim e nem por você. Dentro da semente já tem o fruto. Você só precisa plantar e regar pelo tempo necessário para que essa semente venha se tornar uma árvore e venha dar frutos e você colhe o fruto. É só a gente olhar para a natureza. A natureza é assim. A gente planta uma semente, você vai lá, planta uma semente de milho, né? Eu falo isso porque eu ia para a roça lá com a minha mãe, a gente planta uma semente de milho, 5 carocinhos, coloca lá na cova. E aí nasce aquela espiga de milho com vários... Gente, agora fugiu o nome. A espiga de milho e quanta semente que tem ali. E a gente plantou apenas 5, eu lembro muito bem, era 5 carocinhos ali naquela cova. Então, olha como é exponencial a grandeza do Criador. A Carol comentou, o movimento é feito aqui embaixo por mim. E o céu responde abrindo os reservatórios do céu. Isso mesmo, Carol. É isso mesmo. É exatamente isso. Nós temos que... você coloca o chão, você coloca o seu pé e Deus coloca o asfalto. Mas se você não fizer a tua parte, Deus, ele não vai fazer. Corrigindo, vai fazer? Não, ele já fez. Todas as coisas já existem. A criação está consumada. É isso que está na Bíblia. A Bíblia fala. Todas as coisas já estão feitas. Deus não vai fazer nada. Tudo já existe. Mas você só precisa sintonizar, acessar o que já existe para mim e para você. Mas cabe a você fazer. Faça a sua parte. Com o que você tem. Com o que você tem agora, com o que você sabe agora. O pouco que você sabe é muito para quem não sabe nada. Então fique com essa reflexão. Fique com essa reflexão e imagine a vida dos seus sonhos. Essa vida, essa vida que não sai do teu pensamento, ela é para você. Só não desista. Foco, imaginação, todos os dias na vida dos seus sonhos que você quer, que é para você. Muito obrigado pela atenção de cada um de vocês. Um grande beijo.